Olá, investidores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje eu trago para vocês as top 20 melhores ações pagadoras de dividendos. Então, se você quer fazer uma carteira focada em receber dividendos, esse vídeo vai te ajudar bastante, hein? E não é o dividend yield atual, tá? Eu utilizei uma média aqui dos últimos 3 e 5 anos para que a gente chegue nesta lista de ações. Então, se você quer montar uma carteira de dividendos constante e não aquele dividendo não recorrente que às vezes a empresa está pagando, você tem que assistir esse vídeo até o final, hein? Mas antes, já deixa aquele like que me ajuda muito na divulgação. Não se esqueça de se inscrever no canal, que a gente está quase chegando nos 1000 inscritos. E deixe aí nos comentários, investe em alguma dessas empresas? O seu foco é receber dividendos? Deixe aí nos comentários, seu comentário é muito importante, hein? E bora para o vídeo. Então bora lá, pegar uma lista com as empresas que mais pagam dividendos no momento é muito fácil. Você vem aqui no site do Investidor 10 e coloca aqui no ranking, ó, top 10 dividend yield. Então é bem simples. Entretanto, é o dividend yield atual dos últimos 12 meses. Você precisa saber se a empresa realmente ela tem um bom histórico de pagamentos de dividendos, porque senão pode ser um dividendo não recorrente. Mas quando eu falo histórico de dividendos, eu não falo a média histórica de dividendos, porque também não acho justo você pegar a média histórica. Por quê? Eu vou pegar a Gerdau aqui, ó, Goal 4 como exemplo. A Gerdau, então, ela tem um dividend atual bom de 10,6%, porém a sua média histórica aqui é um dividend muito baixo, 5%. Então, se eu olhasse o dividend yield atual, seria uma boa empresa para ter em carteira. Mas se eu pego o histórico, provavelmente eu já descartaria, porque ele tem uma média muito baixa de 5%. Só que eu não acho justo utilizar esta média aqui, porque pensa só, uma empresa ela passa por vários ciclos, ela faz investimentos, então não tem um caixa muito grande para pagar dividendos. Esse investimento com o tempo aumenta a sua receita, aumenta o seu lucro e aí sim a empresa vai investindo mais e cada vez crescendo mais. Então, se eu pegar a média histórica, fica um pouco injusto, porque é uma parte do crescimento da empresa. Você vê a Gerdau, por exemplo, começou a pagar mais dividendos aqui em ano de 2021. Então, hoje ela é uma boa empresa pagadora de dividendos, só que olhando a média dela, ela não é. Ela passou por um crescimento, passou por um período com que o foco não era distribuir dividendos, e sim o crescimento da empresa, até o momento com que ela consiga equilibrar, fazer investimentos e pagar bons dividendos. Então, se basear na média histórica, eu não recomendo. E também não recomendo se basear apenas no dividend yield atual. Eu vou te dar o exemplo. Posso até utilizar a Gerdau nesse ano de 2021. Tu vê que foi um dividend yield bem distorcido, de 20%. E também posso utilizar como exemplo a Vale. Olha só, o ano de 2021 também. Esses 18% aqui, quase 19% de dividend yield. Olha só que distorcido comparado aos outros anos. A média aqui é de 6% da Vale, tá? E esse ano de 2021 foi um ano fora da curva. Por quê? Foi o ano que o minério de ferro bateu as suas máximas. Olha só, 220 dólares. Hoje o minério de ferro está aqui em 115 dólares. É praticamente o dobro. Então essas empresas faturaram muito mais, o lucro foi muito maior, então é um dividend maior, só que não recorrente. Então, pegando a Vale, você vê que se a gente tivesse nesse ano de 2021, poxa, a Vale seria uma baita pagadora de dividendos, 20%. A Gerdau também, 20% de dividend yield. Só que é um dividend yield não recorrente. Olha só, a Gerdau, ela saiu do ano de 2020 com um dividend yield de 1,6% para o dividend yield de 20%. No ano de 2021, do ano de 2022, ela já não conseguiu manter esse 20%. Então, é o dividend yield não recorrente. Então, não acho justo utilizar a média histórica e também o dividend yield atual. Então, o que eu fiz para chegar nessas 20 melhores ações pagadoras de dividendos, para chegar nessa carteira aqui de dividendos? Eu utilizei a média dos últimos 3
e 5 anos. Eu fiz esse corte como eu expliquei para vocês, porque eu acredito que acima de 5 anos muita coisa muda, muita coisa mudou para a empresa. Então, se eu pegar essa média, vou acabar eliminando algumas empresas que pagam excelentes, que passaram a pagar excelentes dividendos. E tendo uma média aqui de 3 e 5 anos, já é um dividendo recorrente, já um dividendo recorrente da empresa. Então mostra que a empresa realmente é uma boa pagadora de dividendo, uma pagadora constante de dividendos. Dito isso, então a gente chega nas 20 melhores pagadoras de dividendos, tendo uma média dos últimos 3 e 5 anos. E em primeiro lugar, então, temos a Petrobras, porque pagou muito dividendo, né, nos últimos 2 anos, ano passado e esse ano, acabou deixando ela com uma média aqui de dividendo de 36%, um dividend de 36,5%, seguindo da Bradespar, que é constante também, hoje está com dividend de 13% e a média é de 14%. Em terceiro lugar, então, uma das queridinhas do Barsi, a Unipar, que é uma baita pagadora de dividendos, hoje está com dividend aqui 17%, mas tem uma média de 13% e, consequentemente, as outras empresas, a Taesa com 11%, Gerdau, código GUAL4 e a Gerdau GGBR4 também em quinto e sexto lugar. Banco BMG, que passou a pagar bons dividendos, entretanto, que ia pagar dividendos trimestralmente, mas saiu uma notícia que não vai pagar dividendos nesse segundo trimestre de 2023, referentes ao segundo trimestre, e hoje as ações estão caindo forte, tá? Então, um pontinho de interrogação aqui para o Banco BMG, hein? Bem estranho isso aqui. A Vale, que mantém uma constância, 10% média de dividend yield. A Copel, olha só que interessante a Copel. Ela está aqui em nono lugar e hoje tem um dividend yield atual de 4,7%. E se eu tivesse utilizado o dividend yield histórico, a Copel também estaria fora, porque está lá na casa dos 5, 6%. Então você vê como é importante utilizar essa média de 3 a 5 anos, que deixa a Copel com 10% de dividend yield, uma média. Então hoje a Copel é uma baita pagadora de dividendos, mas no momento ela está com dividend yield baixo, e pegar o histórico ela também tem um dividend yield baixo. E outras empresas que vêm crescendo bastante o seu dividend yield, a CEMIG, a Grendene, Kepler Weber, Brasil Agro. E tem uma empresa que eu quero falar aqui com vocês, que é o Banco do Brasil. Olha só, ele está aqui em 16º lugar nessa lista e com dividend yield não tão expressivo, aqui na casa dos 9% e na média aqui de 8,5%. Por quê? O Banco do Brasil, as suas ações se valorizaram muito. Ele saiu na casa dos R$30 para R$50, então é quase 100% de valorização. O dividend yield, ele é o valor pago dos últimos 12 meses, dividido pelo valor da cotação do papel. Então hoje, como o Banco do Brasil se valorizou muito e está lá na casa dos R$50, dividindo o valor que ela foi pago, foi R$4,50, ela fica com um dividend yield apenas de R$9, porque as ações se valorizaram muito, mas o Banco do Brasil é uma excelente pagadora de dividendos. A gente pode fazer até um exercício aqui, ó, pegar esses R$4,50 que ela pagou nos últimos 12 meses e dividir aqui, vou botar o meu preço médio das ações, tá? Que é R$35. Aí a gente tem um dividend yield de quase 13%. Ou seja, esse aqui é o meu dividend yield on cost, que é o meu preço médio das ações do Banco do Brasil. Então, para mim, o Banco do Brasil tem 13% de dividend yield. Mas se você for comprar agora neste valor aqui de R$ 49,50, o dividend yield aqui é de 9%. Entenderam? Então, esse aqui é o meu dividend yield on cost, que é o preço médio que eu paguei nas ações. Então, por isso, o Banco do Brasil está aqui em 16º lugar, porque as suas ações se valorizaram bastante. E eu deixei essas 3 últimas demarcadas por este motivo. A CSN Mineração está com uma média de dividend yield aqui de 17%. Entretanto, é uma média dos últimos 3 anos. Ela não tem um histórico de 5 anos, tá? Então eu deixei ela aqui demarcada. Eu gosto da empresa, tenho ela em carteira, para mim é uma baita pagadora de dividendos, não, só que não sabemos se pegar um histórico maior, ela vai manter esse dividendo aqui tão alto, tá? A Lave Empreendimentos também.
E no caso da CSN, eu deixei ela aqui porque ela está com um dividend alto, quase 13%, e uma média de 13,5%. Entretanto, ela deu prejuízo no primeiro trimestre de 2023. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Quando for investir numa empresa, confirmar se ela está tendo lucro certinho, porque é bem provável que esse dividend atual que ele vai reduzir caso ela não se recupere bem nos outros trimestres, o que consequentemente vai impactar a sua média dos últimos 3 e 5 anos. Então por isso eu deixei ela aqui demarcada, tá? E eu deixei algumas empresas de fora que pagam bons dividendos porque ela tem uma liquidez muito baixa. Então caso alguém for comprar alguma dessas empresas, que claro, não é recomendação, e sim ilustrativo para que você pegue, analise e aí sim tome as suas decisões se vale ou não a pena comprar, tá? Mas caso alguém compre, pode ter dificuldade na hora de vender as ações quando quiser, porque tem uma baixa liquidez, tá? Então por isso eu acabei deixando também de fora dessa lista. Então é isso, eu trouxe as 20 empresas melhores pagadoras de dividendos constantes, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que são empresas que pagam bons dividendos, mas não quer dizer que as empresas estão baratas, que os preços estão bons para comprar no momento. Aí já é outra questão, tá? Exemplo do Banco do Brasil, que está lá na casa dos R$50. Então, vale a pena comprar agora? Não vale? Aí já é outra questão, tá? Vou deixar um outro vídeo meu aqui no card que mostra como calcular o preço teto para pagar nas ações visando os dividendos, tá? Então eu recomendo assistir esse vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, espero que te ajude na escolha da sua carteira de dividendos. Então, por favor, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, quiser enviar esse vídeo para alguém, vai me ajudar também na divulgação. Grande abraço, até o próximo vídeo.